Bom, e eu quero passar para vocês o que é uma empresa júnior. É uma empresa, então a gente tem CNPJ, a gente tem razão social, a gente precisa ter um alvará de funcionamento. Então é uma empresa organizada, certo? E que desenvolve projetos reais, que paga contas, que recebe pelos projetos que desenvolve. Só que a nossa vantagem é que a própria universidade incentiva a existência da empresa. Como? A universidade proporciona para a gente um local, uma sala, certo? A nossa sede é no primeiro andar do Instituto de Computação, sala 77. Quando voltar às aulas, a gente vai fazer várias coisas lá. A gente não paga energia, não paga água, não paga luz, certo? E a gente não paga os membros. Então, todos os membros, eu, o João, todos os membros atuantes na empresa júnior são voluntários. E a gente assina um termo de voluntariado quando entra e um termo de desligamento quando a gente sai, certo? Então, por que que esses membros não recebem? Porque a gente não tem um vínculo trabalhista direto. Como todos os membros são estudantes, a ideia é preparar esses membros para o mercado. Porque durante a execução dos nossos projetos, que a gente conversa com clientes reais, a gente vai desenvolvendo técnicas de gestão, vai descobrindo técnicas dentro de alguma determinada linguagem, de uma determinada tecnologia, e mais, a gente tem contato, a gente tem conhecimento e experiência direto com o mercado. Então, a palavra-chave de uma empresa júnior é experiência, certo? É interessante eu frisar que existem outras empresas juniores. A gente hoje, tem uma federação de empresas juniores em todo o estado do Mato Grosso. Eu não tenho certeza quantas tem no estado. Eu sei que na universidade, na UFMT, no nosso campus, porque tem outros campi da UFMT espalhados no estado, a gente tem a Infocorp, da computação, tem a Fácil Consultoria, da administração, e a Alipuam, que é da engenharia sanitária, mas eu não tenho certeza se ela engloba as demais engenharias. Cada uma tem um foco especializado. Então, por exemplo, eu vou falar mais à frente, tem foco em desenvolvimento de software, a Fácil Consultoria tem foco em consultoria administrativa, consultoria de gestão. É bem interessante, eu posso inclusive chamar algum desses membros dessas empresas juniores para falar na nossa live de encerramento. E o motivo pela qual existe uma empresa júnior é que existe um grande gap, uma grande lacuna entre a faculdade e o mercado. Lembra que eu falei que a tecnologia está em constante evolução. Não é só a tecnologia da computação que evolui. Tudo que está relacionado ao mercado, que está relacionado à sociedade, está em constante evolução, certo? Então, um exemplo, a universidade ela não evolui tão rapidamente quanto o mercado evolui. Essa é uma verdade. Então, quando a gente inicia a faculdade, a gente está preocupado com os conceitos, está preocupado com a teoria. E o mercado está preocupado com a prática. O mercado quer saber se você sabe fazer aquilo. Então, uma coisa que eu falo, inclusive, na recepção dos calouros, é que a gente está acostumado, está vivendo uma época que as pessoas normalmente dizem que experiências substituem os diplomas. Não é uma verdade. E também os diplomas não substituem as experiências. Mas a experiência que você tem comprova o que o diploma atesta. Então, o seu diploma como um graduado em sistema de informação ou ciência da computação, ou enfim, ele vai falar que você sabe fazer X, Y e Z. E a sua experiência vai comprovar que você sabe fazer aquilo, certo? E quais são as habilidades procuradas pelo mercado hoje em dia? Mindset empreendedor. O que é o mindset empreendedor? É você ter a sacada, você não ficar estagnado. Se você encontrar um problema, você não ficar parado nele.
É você ter uma visão de resolver problemas, uma visão de contornar uma situação difícil para chegar no resultado. Rápido aprendizado. Isso é fundamental, é muito importante. Vão chegar momentos que vocês, como empresários ou como funcionários, vão chegar diante de um problema e vocês vão precisar saber determinada coisa. E talvez vocês não tenham tanta experiência com aquilo, não tenham tanta prática. Então, vocês vão ter que correr para descobrir como aquilo pode ser resolvido. Então, você precisa estar, como eu falei e tenho falado desde o início, em uma constante busca por aprendizado, uma constante busca por novos conhecimentos. E aí, nós temos soft skills e hard skills. Não sei se vocês estão acostumados com esses termos, são termos bem, bem usados no ramo da administração, normalmente. As hard skills são aqueles conhecimentos, aquelas qualidades que são mensuráveis. Então, eu sei desenvolver aqui, trabalhar com C Sharp, ou então eu sei trabalhar com PHP. É uma hard skill. Aquilo é mensurável. As soft skills, elas são coisas mais abstratas, mas são muito importantes e o mercado tem procurado cada vez mais. Que são coisas como liderança e autonomia. Lembra que eu falei do mindset empreendedor? Isso entra também como uma soft skill. Você ter autonomia dentro de um projeto. Eu não estou falando para você, se você for você for subordinado a um gerente, a um diretor, você passar por cima dele. Não é isso. É você ter liderança sobre aquilo que foi encarregado, que foi incumbido de você fazer. Certo? Isso é uma liderança, é uma autonomia diante da sua situação, diante do seu problema. Trabalho em equipe, fundamental hoje em dia e fundamental na Infocorp também. Vocês vão descobrir no decorrer do bootcamp, na verdade, o bootcamp, o processo seletivo é individual, mas a gente, na Infocorp, trabalha com times. Normalmente são times formados de 3 devs e um analista. Então, se esses devs não souberem trabalhar entre si, não souber dividir as atividades, ou se o analista fizer uma documentação esperando que o dev entenda aquilo que não está escrito, certo? Ou então se o dev pega e fala, tá escrito aqui na documentação isso, mas vai ficar mais fácil eu fazer assim. Não, cara. Você precisa trabalhar em equipe. Você pode até sugerir para o analista, que normalmente está gerenciando o projeto, fala, olha, fala com o cliente para resolver dessa forma aqui, que talvez seja mais interessante, o processamento fica melhor. Isso é possível. Isso é trabalhar em equipe, certo? E resolução de problemas. Vocês, como os que estiverem entrando no processo como devs, vão se deparar com muitos problemas. E eu não estou zoando. Porque uma coisa que um professor disse para a gente, no semestre passado, aliás, é que a computação não deveria ser uma ciência exata. Deveria ser uma ciência abstrata, uma ciência que está ligada ao cosmos. Porque, às vezes, dá um problema que você precisa ficar na frente do computador, tentando entender aquilo através da fotossíntese que você capta da tela do seu computador. Porque é uma coisa que tá óbvia que não tem aquele código, aquele trecho está correto, mas você não entende. Então, você precisa ter a capacidade de... Tá, o trabalho estagnou. O que eu vou fazer agora? Porque o cliente precisa entregar. O PO precisa entregar essa entrega na data correta. Porque o cliente não vai esperar. Então, seguindo adiante. E o que uma empresa júnior agrega no ecossistema? É muito simples. Lembra que eu falei para vocês que a gente procura membros que tenham, primeiro, capacidade de estar em constante aprendizado, certo? Isso é uma capacidade e comprometimento com a empresa. Por quê? Tem, talvez, membros que entram, aconteceu isso no ano passado. Alguns membros entraram, mas não se preocupavam muito em participar de novos projetos. E aí acabou que chegou no final do ano,
olhou o rendimento deles, não estava bom e falou, olha, infelizmente, você vai ter que deixar a gente, porque a gente precisa desse comprometimento com a empresa, certo? Então, um membro que esteja capacitado desse comprometimento, dessa capacidade de aprendizado, a empresa, e juntamente com todo esse networking, injeta nele conhecimento e um ambiente favorável, os projetos. E o que acontece com isso? Ele retorna para a universidade, porque a gente desenvolve projetos para dentro da universidade, para o mercado e para o Brasil. É interessante eu frisar aqui que hoje eu acabei de checar aqui no portal da Brasil Júnior. A gente está contando com 570 empresas juniores em todo o Brasil. Ou seja, é empresa pra caramba. Tem algumas empresas que, assim, coisa de louco, que elas fazem palestras internacionais. Outro dia eu estava vendo uma, esqueci o nome dela, que estava na Suíça fazendo uma apresentação sobre empresas juniores, porque é um segmento no Brasil que está crescendo muito. Porque esses cursos de graduação que são mais voltados ao mercado, eles estão, através da empresa júnior, trazendo novos conhecimentos para os membros, né? E também está trazendo reconhecimento para a própria universidade. Então, as universidades estão cada vez se sentindo mais incentivadas em ajudar as empresas juniores.